Bom dia, é um prazer imenso poder estar com vocês aqui hoje falando um pouco sobre a temática do mês de abril. Uma das temáticas do mês de abril, que é a temática do descobrimento do Brasil. E vou só esperar o René Schubert entrar comigo aqui para podermos falar um pouco mais sobre a história do Brasil, sobre a visão sistêmica da história do Brasil, dentro de uma perspectiva assim, muito particular, que é uma perspectiva de um olhar meu e do René. E eu acho interessante trazer esses temas, porque são temas atuais, são temas que muitas vezes nós nos esquecemos quais são as nossas raízes, né? Onde nós estamos, como nós vivenciamos tudo isso dentro desse nosso país que é tão lindo e tão especial. Doutor Rabaneda, bom dia. Andrei, bom dia. Bom dia, Ana, Alencar, Isabel, saudade de ti. Bom ver você aqui conosco. Só mesmo aguardando um pouquinho para o René estar aqui com a gente. Deixa eu ver se eu chamo o René por aqui. 10 horas, com certeza o René já deve estar entrando daqui a pouquinho, só esperar um pouco. E ontem à noite eu estava na minha aula, tendo aula e no mestrado, e um colega, aí o René já acabou de adentrar. E esse colega meu falou, e o mestrado sim, que... Peraí, deixa eu só... Bom dia, Carissa. Bom dia, mediação da aba, Mato Grosso. Obrigada por estar conosco. Bom dia, René. Tudo bem? Quanto tempo? Bom dia, Tatiane. Prazer estar aqui contigo, né? Nesse dia e para falar de uma temática tão cara, bonita e sistemicamente importante em nossa vida. Sim. Estava falando aqui que o que é muito interessante é que ontem eu estava na aula do mestrado e um colega falou, e até a gente estava conversando ali para tentar falar em alemão contigo, né, sobre como que era, e o Brasil vive de crises desde que é Brasil, né, e isso é muito interessante, né. Quando ele falou, eu falei, nossa, amanhã é a live, vou levar isso para estar conosco dentro dessa temática. Mas antes eu vou aqui tomar... Eu gosto muito de fazer isso, você sabe, né, René? E eu vou ler, porque eu me lembrei, hoje pela manhã, de um poema que uma colega de escola gostava muito de recitar. E ela recitou uma vez esse poema, e esse poema ficou muito guardado na minha cabeça, e desde então... E fala um pouco das belezas que tem, e tem um fundo, né, por trás disso aqui, e é um poema de Gonçalves Dias. Ele fala, e é a canção do exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores, que eu não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Bom, acho que agora podemos começar para arrematar um pouco mais esse início. Tem algo muito interessante que é a questão do... Estava conversando com a Larissa agora cedo, né? E nós estávamos falando, ela estava falando sobre a história da educação, né? E aí eu falando para ela, né, como nós estávamos até viajando por todo esse assunto, e eu falei interessante, né? Porque a gente coloca ali dentro a questão da educação ligado exatamente com a vinda dos portugueses, mas a gente esquece também daquilo que os primeiros moradores
que aqui estavam, trouxeram em termos de... Então, quando eu falo, quando eu olho para a educação, eu olho tudo aquilo que compõe, eu olho a cultura que compõe, eu tenho uma visão um pouco diferenciada, porque eu aceito e eu englobo tudo. Eu acho que nós vivemos hoje num momento, e é um movimento natural do ser humano, de ele tentar colocar aquilo que para ele é mais confortável. E muitas vezes isso leva a um movimento de exclusão muito grande e acaba gerando questões envolvidas e que levam a um patamar de uma coisa chamada crise, né? A crise de identidade. E eu acho que falar de descobrimento do Brasil leva essa questão da crise de identidade. Quem somos? Quem é o Brasil? Quais são as suas raízes? Que povo que está aqui? Que terra é essa? Né? Onde tem palmeiras, onde canta o sabiá, onde tem ecossistemas fantásticos, tem belezas e um povo único. E aí, Renê? Assim como você trouxe essa bela poesia de Gonçalves Dias, eu estava relendo a letra da música Índios, do Renato Russo, né, que é o poeta que eu também admiro muito. Logicamente, a intenção aqui não é nós falarmos negativamente, né, do Brasil. Quando a gente fala de crise, a gente fala de possibilidades de crescimento também. Sim. A minha perspectiva sempre vai ser na linha da psicologia, da psicanálise, assim como eu tenho uma colega à minha frente que é juiz, né? Então vamos falar desses lugares, esse é o nosso lugar de fala, é o nosso lugar de saber. E sabemos, logicamente, que vamos falar também desta nossa perspectiva, né? Conversando com alguns clientes, muitos falaram da questão desse tema, né, a descoberta do Brasil, e existe uma coisa importante aí, né, a descoberta do Brasil pelos europeus, né, e é desse lugar que nós falamos, né, uma descendente de austríacos, italianos, e um descendente de alemães e austríacos, né, os europeus que descobriram o Brasil. Agora, que o Brasil existia, ele existia. Né, e isso é uma história que é excluída, ou talvez esteja tapada, tampada, enterrada. E pela constelação familiar é muito bonito quando tanto Bert quanto Sophie Hellinger, em Brasília, falam em 2016 da importância de se honrar o povo originário desta terra. Né, que isso traria, dentro dessas várias crises que a gente tem no Brasil, talvez movimentos, ondas de reconhecimento e de colocações diferenciadas. Peter Spelter, ele tinha um curso que chamava A História do Brasil. E ele começava esse curso perguntando a todos nós o que é o brasileiro. E aí ele começava uma aula de história, falando das naus portuguesas, francesas, espanholas, que vieram para cá. E nesse primeiro momento, brigavam por esta terra. Até que finalmente houve um acordo, né, papal, que parte disso aqui seria português, outra parte seria espanhola. Ou seja, a crise realmente já começa por aí. Depois vieram os afrodescendentes. Depois, muito depois, outros imigrantes começaram a entrar aí. Então, são várias ondas. E Peter perguntava, quem é o brasileiro? O brasileiro é o índio? O índio já estava aqui. Aliás, a palavra índia é complicada porque o índio não mora nas Índias. Né? Esse foi o nome que ele recebeu. Né? O nativo brasileiro já estava aqui antes do Brasil. Qual seria o nome dele? Né? Os que vieram depois foram nomeados depois. Mas quem é o brasileiro? E essa pergunta fica em aberta. Né? E talvez quando você fala de uma crise de identidade, perguntamos hoje, quem é o brasileiro? Temos
muitas culturas se entrelaçando, se emaranhando, e às vezes o resultado disso é a supressão de certas coisas que estavam antes e que precisam ser escutadas. E aí sim, falamos dos nossos nativos, falamos dos primeiros que pisaram aqui da Europa, que não foram, digamos, administradores, mas foram pessoas que procuravam uma nova terra, e afrodescendentes, e assim por diante. E antes de você fazer um adendo, eu só vou contar um pequeno trecho que aconteceu lá na Alemanha. Isso foi em 2015, Matias e eu, na parte de cima do treinamento, conversando. Estávamos falando em português. E chegou uma pessoa, ela falou, nossa, que língua que vocês estão falando? E a gente falou, a gente está falando português, né? E aí ele olhou e falou, pô, mas Matias, você está fazendo inglês, mas eu sei que você é alemão. E esse rapaz eu não conheço. Aí o Matias falou, não, ele é brasileiro. Ele está fazendo a tradução para os brasileiros em português. E o cara me olhou e falou, nossa, eu achei que você fosse o tradutor russo. Tem uma cara de russo. Aí o Matias riu e falou, a barba. Ele não tem... também. Aí o Matias riu e ele falou, ele não tem cara de brasileiro, né? E o cara, exatamente. E aí a gente perguntou, e como que é a cara do brasileiro? Exato. Boa. Aí a gente apontou lá para embaixo no treinamento, estávamos em 50 brasileiros. Me aponta, onde estão os brasileiros? O cara, não sei. Porque o brasileiro tem é muitas caras. Exato. E tem muita gente no treinamento na Alemanha, brasileiro, que você olha e fala assim, você é brasileiro? Né? Será que aquele ali é brasileiro? Não é brasileiro? Né? O brasileiro tem muitas caras, né? Isso é uma grande verdade. A Valéria colocou aqui em cima, né, que os negros perderam a identidade de seus sobrenomes porque foram excluídos pelos senhores de escravos. Valéria, pela história que a gente sabe, como os negros vieram, né, que existia uma disputa bem na África dos povos, né, e muitas vezes as guerras que haviam faziam com que até em Angola teve, eu não me lembro o nome da pessoa agora, mas é uma pessoa que eles colocam que é muito importante, é uma mulher muito importante que esteve à frente desse gerenciamento de uma fase muito importante nessa história de Angola. E eu fui ler um pouco, porque eu faço parte de uma associação internacional de mulheres juízas. Então nós temos juízas do mundo inteiro, e uma reunião a cada 2 anos, nos mais diversos lugares do mundo, e nós temos a possibilidade de nos congregarmos. E quando eu fui na última vez, foi em Buenos Aires, quando eu consegui ir, ia ser na Nova Zelândia, aí a pandemia bagunçou um pouco, eles querem fazer online, e eu não me senti chamada a estar junto nessa questão online, porque para mim esses congressos, eles funcionam justamente por eu conseguir entrar em contato com as outras pessoas presencialmente. Então eu vou esperar um pouco mais para poder estar juntos. Mas, enfim, e essa angolana que esteve junto com a gente, o interessante é que ela sentou conosco, né? E aí ela trouxe exatamente a história dessa mulher. E aí um dia eu estava conversando com várias pessoas, e numa rede social, e aí uma dessas pessoas trouxe exatamente a figura dessa mulher e falou novamente. E aí eu fui pesquisar. Quando eu pesquisei, eu vi que muitas guerras foram feitas, guerras internas entre povos, dentro da África mesmo, entre grandes tribos, entre grandes... E aí os perdedores eram colocados e entregues para saírem de lá. Então, a crise de identidade, eu acho que parte muito do ser humano, e aí eu vou bem longe, né? Eu saio do Brasil e já vou, né, de onde nós viemos e quem nós somos. Mas se nós pararmos, né, e olharmos para o Brasil, focarmos dentro do Brasil, eu acho que é uma boa hora de olharmos para todos, né? Para todos. E para ver, eu não consegui fazer esse curso do Peter, né? Mas era uma coisa assim que me fascinava, porque história me fascina,
né, desde muito jovem, me fascina. E me fascina por quê? Porque a nossa história, contam-se as coisas nossas, né, e contam-se histórias riquíssimas, não só aquilo que vem, mas aquilo que vem dentro das nossas famílias, né. E você estava falando sobre, eu estava até, quando eu estava falando com a Larissa hoje de manhã, nós estávamos falando sobre a visão que nós passamos a ter quando nós temos essa pontuação da visão diferenciada que nos trazem as constelações familiares. Brasília, por exemplo, agora que você me trouxe a memória, foi exatamente o lugar onde eu te conheci, né? Foi exatamente nesse local onde eu vi a Sofia e o Bert pela primeira vez, pessoalmente. E onde se trouxeram os índios, né? Que quando foi lá no museu, lá em Brasília, e eles trouxeram os índios para que estivessem juntos, né, junto com a Isabela Oliveira, né, que eu acho que foi a organizadora na época do evento, lá em Brasília. Então foi um evento muito bonito e um evento que trouxe, assim, muita coisa para todos nós, né. Para mim foi a abertura de uma porta, né, que trouxe aí muitas outras coisas para a minha vida enquanto pessoa e uma visão um tanto quanto diferente, completamente dentro da má consciência da visão tradicional das pessoas. Ali, ó, o Andrei falou. Aí o Andrei falou que morou em Angola 1 ano, que eles têm uma admiração pelo Brasil. Essa juíza angolana, ela sentava na nossa mesa, ela é uma pessoa extremamente carinhosa, amorosa. Realmente eles devem ser, os que eu conheço são incríveis, né? E é interessante, né? Você falou da questão afrodescendente, isso aparece muito naquele filme 12 anos de escravidão, né? E Laurentino Gomes recentemente escreveu o primeiro volume chamado Escravidão, né? Onde ele fala desse processo, inclusive desse processo de perda do nome e sobrenome, né? Você perdia o seu locus, o lugar onde você estava, você era vendido. E muitas vezes, bom, você perdia logicamente todos os seus direitos, né, inclusive cidadania, humanidade, né, você era tratado como uma coisa, e a cada senhor de escravos que você entrava, você recebia um novo nome. Então muitas vezes, quando chegava aqui no Brasil, ainda trocava algumas vezes de nome, e a pessoa não tinha mais registro, exatamente, ela tinha uma desorientação espaço-temporal nominal de quem ela era, né? Porque imagina, né? Atravessar o oceano, isso aqui é uma terra nova e você não sabia onde você estava, né? Ou como você estava. Isso aconteceu tanto da Europa, África e toda a América, né? Porque esse processo de escravidão envolveu a América como um todo, né? E é um dos povos que também precisa ser olhado nessa perspectiva histórica, né, nessa perspectiva de honrar aquilo que foi, porque aquele que compreende o passado se localiza melhor no presente, né? E isso é um ponto que acontece muito quando a gente está no campo sistêmico. Qual que é a história daquele lugar? Bert Hellinger, sempre quando chegava a uma cidade, isso eu percebi que a doutora Ursula Frank também fazia, se ela tinha um seminário à noite, tinha um seminário no dia seguinte, ela conversava com os locais. Ela pedia para falar um pouco do local. Como que é aquele local? Quais que são os festejos, as tradições, para você ter alguns traços do signo daquilo lá, né? De como que aquilo lá se mostra. E aqui no Brasil, dependendo da região onde você vai, muda muito, né? Porque a forma, né, da colonização também muda bastante, né? Então, entrando novamente naquilo que você falou, Tati, sim, a crise se dá desde a descoberta pelos europeus. Sim. E, na verdade, as pessoas vieram para cá em crise. E essa marca talvez permaneça. Crise de identidade. Quem somos nós? E como nós honramos os que vieram antes. E quando eu viro antes, eu como descendente de europeus, eu estou falando daqui, dessa terra.
né? Ou Sim. seja, tem afrodescendentes e nativos desta terra. Eles estiveram antes aqui, eles que possibilitaram que hoje estivéssemos aqui fazendo essa live nesse território que Sim. nos recebeu. Né? Exato. Então, uma coisa que o Peter sempre deixava claro, né? O Brasil, como terra, é uma terra de braços abertos. Sim. Né? E aí a questão é como se usa isso. Exato. Exato. Uma pontuação muito importante. Esses dias atrás eu estava, assim, a história, eu sou descendente de italianos, por um lado da família, e de outro lado de alemães e de austríacos, né? E isso tem tido isso traz uma questão muito estranha, porque muitas vezes as pessoas olham para nós que temos essa descendência e realmente falam, nossa, mas vocês brasileiros, né? Será que então olham e a gente vê aqui muitas questões que estão envolvidas dentro da administração de poder, e quando olham para nós falam assim, vocês, né? Vocês que veem quase, que ficam só dentro dessa descendência e não misturam a raça, né? Mas esquecem que os imigrantes europeus também tiveram a sua história, né? Os alemães, por exemplo, a primeira parte da minha família, que é a família da minha mãe, chegou em 1800 e alguma coisa. A segunda parte chegou um pouco antes da Primeira Guerra. Né? Então a gente sabe que é a parte dos alemães, né, e dos austríacos. Então nós sabemos o que significa isso em termos que vieram numa situação muito triste, uma situação de miséria, uma situação de guerras, uma situação de incertezas na vida. Alguns entraram pelo Brasil, outros entraram via Argentina e passaram pelo Paraguai para poder chegar até o Brasil e iam e vinham dentro dessa circunstância. E os italianos, né, que também vieram para o Brasil, e tem um filme muito bacana, que é um documentário que está passando na Netflix, que fala sobre o legado italiano no sul do país, né, e eu tive a oportunidade de assistir, e até vi algumas críticas dentro de algum grupo de descendentes de italiano no Facebook, eu gosto muito desses grupos, que eu gosto de ver como as histórias, né, as pessoas, então uma das pessoas dentro desse grupo falou que era uma venda de questões turísticas. E, engraçado, eu sentei, comecei a assistir, me emocionei, né? E chamei o meu pai e a minha mãe. E engraçado como a emoção de quem nós somos, das nossas raízes, ela nos toca de forma tão profunda, né? E tão incrível. Então, eles largaram tudo, né? Que são as pessoas que vieram para o sul do país são normalmente do norte da Itália, né? E vieram porque eram artesãos e com a Revolução Industrial ficaram como se fosse um excesso, né, de mão de obra lá e tiveram que vir para cá. Então, o que aconteceu com eles nessa vinda? Pessoas jogadas ao mar, a mudança dos nomes dos alemães e dos italianos quando chegaram aqui, isso também é uma perda de identidade. Então, eu perco com o nome a referência que eu tinha anteriormente também. Sim, André, a questão dos jesuítas. Então, quando se chega no Brasil e vem junto com o Brasil a questão da catequização dos índios, né? A questão de colocar ali a questão da cultura, né? Os jesuítas estão trazendo a cultura. Na verdade, eles não estavam trazendo a cultura, eles estavam mesclando a cultura, porque eles estavam trazendo a parte deles, mas os índios, né? Que a gente chama de índios, mas enfim, como o René falou, os índios já tinham a cultura deles. E é uma cultura rica que até hoje nós não temos todo o conhecimento dela. Né? Então, o fato da palavra descobrimento do Brasil, na verdade, nós iniciamos o descobrimento do Brasil com ali, com aquela história que nos contam. Mas nós estamos num constante redescobrimento do Brasil, redescobrimento de quem não somos, redescobrimento de quem é o povo brasileiro. E é incrível como ainda estamos na fase de desconstrução de pequenas coisas para reconstrução de outras. E isso é muito importante, essa visão é muito importante para nós criarmos um povo, construirmos um povo, porque nós somos muito jovens ainda, nós somos uma nação muito jovem, um povo forte, que a gente pode passar aí para os nossos filhos,
para que elas, e quem não tem os filhos, mas que nós possamos passar adiante, né, a visualização de um povo muito rico, muito especial, com todas as características e com tudo aquilo que o forma, né. E acho que eu estou até falando bastantinho, mas eu vou só complementar. Eu sou do centro do país, eu sou de Cuiabá, eu sou de Mato Grosso. Então, além do pessoal que veio de fora, eu faço uma segunda parte, que é a parte das pessoas que vieram do sul do país para o estado de Mato Grosso, né, para o centro da América do Sul, para o centro geodésico da América do Sul. E esse centro geodésico da América do Sul, que tem ali a proximidade com o Tratado de Tordesilhas, né, e na formação também da questão territorial brasileira, e o que a gente tem? Nós temos bandeirantes que vieram aqui à procura de ouro, e que instalaram e formaram uma vila, e o centro-oeste do país, especificamente o estado de Mato Grosso, que na época era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não existe Mato Grosso do Norte, existe Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que era um grande Mato Grosso até 1977, 79, e que começou, que foi a divisão do estado. Então, e o que isso tem, né? Quantas culturas vieram para cá? Hoje nós somos um estado que produz muito, né? Mas nós só produzimos muito porque, né, existe esse conglomerado de pessoas. Mas, por um outro lado, também, nós temos problemas gerados exatamente por esse excesso de crescimento sem a devida organização. Então, existe uma crise, mas essa crise precisa existir para que nós possamos continuar crescendo dentro de uma identidade, né, criar uma identidade que possa trazer um desenvolvimento sustentável. Aí vai me perguntar, mas o que a constelação familiar tem a ver com isso tudo? Tudo. Tem tudo a ver com a nossa origem, né? Nós estamos sempre conectados ou desconectados de nossa origem. Quando eu falo desconectado, muitas vezes é uma repressão ou uma exclusão, né? Logicamente, se a gente está vivo, a gente está conectado. Mas muitas vezes a gente se cega para esta origem e também para as consequências desta origem, né? Porque nós somos filhos, né, dessa antiga origem, e sim, muitos do que nós colhemos hoje tem a ver com movimentos que aconteceram lá atrás, né? E sim, somos herdeiros disso. Somos herdeiros de uma terra muito bela e uma terra que em muitos aspectos foi sangrada, né? E nós sabemos o quanto o conflito causa reverberações nas comunidades. E quando eu falo de comunidades, as várias comunidades que nós temos aqui no Brasil, nessa terra. Uma coisa que chama atenção nesse título que a gente deu, né, o descobrimento do Brasil, nós, europeus, brancos, descobrimos o Brasil e cobrimos o Brasil totalmente. Eu me pergunto hoje o que os nativos descobriram de nós. Se eles tiveram como descobrir alguma coisa, né? Porque o movimento realmente foi eurocêntrico, né? Foi de lá para cá. E a questão é, o que foi descoberto dos nativos, né? E aqui, não que eu esteja falando que algo esteja errado, as coisas são como são. Como são, exato. E terão suas consequências também. Exato. Mas eu me pergunto realmente, o que foi descoberto também do lado de cá, para isso que veio do além-mar, né? E veio forte. Assim como veio forte aqui, veio forte lá nos Estados Unidos, veio forte no Canadá. Na Austrália. Na Austrália. O que eu acho muito interessante entre Estados Unidos e Canadá, que estão do lado, né? É como no Canadá você tem índios e nos Estados Unidos não. Né? Como foi diferente a forma, né? Foram tratados os nativos locais. Exato. Exato. E como a diferença nossa aqui também, e a diferença também na Austrália, né? Então você tem nativos em todos esses países, e a diferença dessa integração com eles, né? Como é. E a questão também
É verdade, André. A história quase sempre é contada apenas de um lado. Por isso que é importante essa visualização, né? De se abrir, né? De se abrir, porque, na verdade, o Brasil é um de braços abertos, acolheu muitos e ainda acolhe a muitos, né? Nós tivemos ainda aí a chegada de haitianos, de venezuelanos, né, que são a nova onda migratória. A própria Europa teve isso também, nas questões das pessoas ali do norte da África, dos países que entraram ali por questões, e são desafios que nós temos, né? São desafios que ainda nós vivenciamos na redescoberta e no descobrimento diário do Brasil. E nós vimos isso muito dentro de todos os nossos temas. Aqui sim, refugiados de guerra. Então, você vê, imagina como que você sai da sua casa, você abandona aquilo que você tinha para você, que era a sua casa, que era o seu lar, desconstrói tudo isso para cair dentro de um país, né? Para tentar reconstruir a sua vida, né? Numa cultura diferente, com pessoas diferentes, e que são decorrentes de imigração, e ainda assim, né, como que casar com isso? Recentemente, aqui em Cuiabá, teve um episódio num ônibus, onde um senhor foi extremamente indelicado, grosseiro, e proferiu palavras contra os haitianos, né? E isso demonstra exatamente que nós não mudamos ainda aquela velha visão lá de trás, que vieram com os portugueses, né? E que isso veio. Mas aí se pergunta, quem de Portugal veio para o Brasil? Qual é a história e aonde se encaixa isso tudo? Então, a família real veio, fugida de Napoleão, para se resguardar no Brasil, criou toda uma história, mas esqueceu do mais importante, de se integrar à verdadeira história e ao povo que aqui estava, né, René? Sim. A questão de uma divisão de classes, ela existe desde o começo, né? Então, isso é uma outra coisa que é muito interessante na história do Brasil. Os nossos nativos, logicamente, eles combatiam entre si, né? Então, quando a gente fala Tupi-Guarani, eles não são a mesma coisa. Existe o Tupi, existe o Guarani, né? E eram povos guerreiros, né? Que tinham suas pendengas, tinham suas questões, mas estavam aqui. Só que a forma como eles lidavam com a terra, Brasil, não era a forma que depois o europeu trouxe, né? O europeu veio para cá com uma noção de título, né? Que trazia da monarquia. Ou seja, você tem a posse de uma terra, automaticamente você é melhor do que quem não tem posse de terra. Você se torna rico, poderoso, nobre. Existia uma hierarquia entre os índios, sim. Só que não era uma hierarquia que desvalorizava o outro. A tribo, como uma comunidade, cuidava de si mesmo. Então você via que todos eles estavam naquele círculo, eles cuidavam daquele círculo. Não eram uma pirâmide, onde o de cima fala o que é para os de baixo fazerem. Essa inversão, ainda hoje, ela causa muito conflito aqui no Brasil, porque a gente ainda tem uma noção arcaica, nativa, de que a terra é para todos, e que todos podem usufruir dela, e aí o Brasil está de braços abertos. E existe uma outra noção, que não, a terra tem dono, e quem for dono vai ser melhor, né? Vai ser... E muitas vezes essas duas lógicas brigam. Isso às vezes aparece nas constelações, né? Que você percebe que a pessoa está respondendo a uma ordem e o outro a outra ordem, né? A própria questão dos nossos nativos aqui, do ponto de vista de espiritualidade, eles tinham uma característica muitas vezes matriarcal e não patriarcal. Isso faz uma diferença também, a forma como eles lidavam com certas questões, né?
Isso é aquilo que muitas vezes nas constelações a gente chama de emaranhamentos, né? Exato. Para olhar para emaranhamentos, a gente precisa conhecer de história. A gente precisa fazer uma pesquisa antropológica, arqueológica, e se aproximar desses que pisaram aqui antes e que, na verdade, construíram isso aqui, seja uma oca, seja um palácio, né? Sendo que a oca geralmente vai convidar muitos a estarem lá e um palácio não. Ele vai ter um convite VIP para algumas pessoas específicas. Essas duas lógicas operam aqui. Né? E sabe o que é mais interessante? Você falando disso tudo, falando de tribo, falando de terra, me traz aqui uma coisa muito interessante que tem muito dentro ainda do questionamento que se faz. O questionamento da propriedade da terra. Isso dentro das questões de terra, principalmente no estado de Mato Grosso, não só, mas tem outros estados, mas estou falando aqui dentro do estado de Mato Grosso, que é uma coisa que eu conheço, né? E ainda existe muito. Mas se você for um pouco mais adiante, você traz à tona questões que, com certeza, quem não é da área do direito já ouviu falar, que é a questão da demarcação de terras indígenas, que é a questão de programas de reassentamentos de pessoas. Então, a questão da propriedade ainda inflama muito o povo brasileiro, inflama muito, porque se questiona muito, tanto as grandes propriedades, isso eu falo mais uma vez, aqui não é crítica para nada, que a visão é uma visão sem tomar partido de absolutamente nada, né? Isso é bastante importante que seja bem frisado. Nós somente estamos olhando, né, algo que acontece dentro do Brasil. É um olhar para tudo, né, sem questionar absolutamente nada, porque a visão que nós temos é aquilo é como tem que ser e como é. Né? Aquilo que se apresenta nesse momento. Né? E é isso que a gente tão somente traz à tona. Mas há uma questão importante, que essa questão exatamente da terra, ela existe. Né, Renê? E está aí para todos verem. Então, aí vem mais uma vez trazendo como tudo o que aconteceu continua influenciando, continua trazendo o que o Renê falou que nós conhecemos nas constelações familiares, exatamente como emaranhamentos, né? Sim. E como esses emaranhamentos tocam, talvez muitos conscientemente nesta live ou inconscientemente. É muito comum no consultório, quando você começa a fazer o genograma, a Tati conhece bem esse trabalho. Conhece. Quando você começa a ligar os fios da sua família, os fios ancestrais da sua família, você começa a entender escolhas no presente. Você percebe que, na verdade, você está honrando. Você tem uma lealdade ainda antiga, às vezes, com o antepassado que você nem sabia ao certo a história. Mas que a partir do momento que você começa a fazer um estudo de heráldica, de ancestralidade, árvore genealógica, você começa a pontuar certas coisas. E, logicamente, existe toda uma questão de uma família de bandeirantes, e uma família de nativos brasileiros, de uma família de misturas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do caboclo, né? Que é o afrodescendente com o indígena. E o Brasil, ele, né, assim, se fala no Brasil, e agora eu vou falar com muito cuidado, porque eu vou desenvolver isso num contexto maior. Se fala muito do vira-lata. Né? O brasileiro ele tem complexo de vira-lata. Sim, nós somos mistura. Nós não somos puros. E lembrem-se que aquele que falou de pureza racial causou a Segunda Guerra Mundial. Né? Não que ele tenha sido único. A ideia de uma raça pura já existe na humanidade há muito tempo. Mas nós, sim, somos miscigenados, nós somos misturados. Essa é a força do nosso povo. Né? Agora, não existe segurança em relação a isso. Então, quando se fala no Brasil que a gente tem complexo de vira-lata, se fala da nossa insegurança frente ao estrangeiro, frente ao europeu, frente ao estadunidense, frente... qualquer pessoa que vier de fora, a gente fala, não, esse daí é melhor, ele é gringo. Né? Exato. Isso é muito forte. Porque, novamente, a pergunta do Peter, quem que é o brasileiro?
Nós precisamos nos apossar disso. Né? Quem que nós somos? Né? Sim, miscigenados. Sim, temos uma riqueza cultural fantástica. Se a gente pegar, só para dar um exemplo, do candomblé, né, que foi trazido pelos povos afro, se a gente pegar muito do nosso folclore, que também é uma mistura dos nativos com o povo afro, a gente tem uma riqueza, né, que num consultório de psicanálise é fantástico você trabalhar com esses signos, esses símbolos. Ah, não, vamos falar da mitologia grega. Gente, mitologia grega é para europeu. Né? A gente tem mitologia aqui, a gente tem história. Muito! A história dos índios, do boto, e assim vai. São histórias belíssimas e que compõem a nossa cultura e que muitas vezes nós esquecemos, né? Nós atropelamos, né? Sim. E é importante fazer esse resgate. A gente sabe que isso está sendo feito. Por exemplo, eu sei que a Unesp ela tem toda uma linha, a editora da Unesp, que resgata a literatura afrodescendente. Hoje em dia a USP já pede, né, obras, né, da literatura afrodescendente. Nós temos várias iniciativas, inclusive na terra da Tatiane, né, de Cuiabá, lá na Amazônia, fazendo enciclopédias de ervas indígenas, contos indígenas. Nós já temos livros na língua dos nativos, não só em português, mas também na língua dos nativos, para exatamente não deixar esta língua, esse signo, morrer. Que era uma das preocupações de Machado de Assis. Né? Machado de Assis falava como estávamos perdendo o tupi e o guarani, né? O que é uma coisa um tanto quanto paradoxal. Eu estou falando aqui com vocês, estou no meu consultório, daqui dá para ver o Ibirapuera. Ibirapuera, pau podre. Né? A nossa cidade é cheia de palavras tupi-guarani. Né? Cuiabá, olha o nome. Cuiabá é nome derivado de quem estava aqui no início, né? Quer ver? Até a Valéria falou assim, uma coisa bacana, bem bacana. O brasileiro não aprendeu a ser patriota. E aí eu vou fazer diferente. O brasileiro não aprendeu a ser brasileiro. Né? Eu fui até procurar. Para a gente. Eu fui até procurar o que a gente ter a noção de pai, né? Porque pátria vem de pai. Para a gente ter noção de pai, e assim, agora eu vou. Assim, é uma metáfora. Talvez o nosso pai seja o europeu. Mas quem que é a mãe? A terra. Brasil. A terra. A terra é a mãe. Então, eu preciso né, entrar nessa mãe, entrar em contato com essa mãe, com essa origem, né, que veio junto com o pai. Então, como você falou, sim, o brasileiro precisa aprender a ser brasileiro. Né, e a respeitar o seu pai e a sua mãe. Principalmente a sua mãe. Mas sem esquecer de olhar o seu pai. Então, como é importante a gente entender essa dinâmica pai, mãe, filhos, né? Isso realmente traz toda uma diferença. Nesse sentido, somos brasileiros porque somos filhos dessa terra, né? Tati e eu somos filhos dessa terra, somos nascidos aqui, né? Talvez de pais europeus e de mães né? Aqui nesta terra, presentes nesta terra. Sim. E esse honrar é entrar em contato com as várias histórias. Né? Qual é a história da minha mãe? E muitas vezes, sim, eu sei a história de meu pai. Né? De repente, ele tem todo um estudo, né, da sua história, isso foi apresentado, e às vezes é a história dos vencedores, é a história dos historiadores. Agora, e os historiadores locais? Né? Isso é uma coisa que quem fala muito é o Darcy Ribeiro, né? A história antes da história. Então, quando ele fala da matriz, né, do brasileiro, aliás, ele não fala da matriz do brasileiro, né? Ele fala da matriz portuguesa, a matriz indígena nativa, a matriz afrodescendente, e depois ele fala dos imigrantes. Ele não chega a colocar como matriz, ele fala de um movimento posterior. A Tati falou aí de 1800, e mais ou menos por aí. 1700, né? 1700, final de 1700, início de 1800. Né?
né, que aí vem esse grande movimento, sim, primeiro italiano, né, depois vem muito forte o austríaco, alemão e japonês, né, e aí muitos outros. Exato, né? exato. A gente teve um movimento russo muito forte aí na tua terra, aí em Sim. Cuiabá. Né? Cuiabá e Curitiba, muitos no interior do sim. estado, né, para plantação, ainda tem isso, ainda tem na região de Primavera do Leste, se eu não me engano, em algum outro lugar. Não sei se tem em algum outro lugar. Eu tive a oportunidade de estar perto, né, em Primavera do Leste. Sim. Em Curitiba nós temos uma forte presença também, né? Temos alguns estados. Sim. Novamente, a nossa miscigenação. E, novamente, aquela pergunta, né? Se eu estou em São Paulo, se eu estou no Paraná, em Porto Alegre, se eu estou em Belém, eu piso sobre uma mãe. Qual é a história desta mãe? Né? E, às vezes, é sentar realmente, tomar um cafezinho com um local e pedir para ele contar um pouco daquela história, né? Qual que é o ganho daquele povo, como que eles cuidam, e a gente vê que pessoas em diferentes estados cuidam diferente deste Brasil, né? Então existem locais onde talvez o Brasil não é visto e ele é descuidado, e outros locais onde ele é visto e ele é valorizado. Exato. Isso tem a ver com a minha casa, né? Se eu jogo lixo aqui no meu quarto, bom, é meu quarto, eu vou dormir nele, eu habito ele, né? A consequência é sobre mim mesmo. E a nossa terra é um pouco assim. Como eu trato ela, ela vai me tratar também. Exato, exato. Como eu trato ela, ela vai me tratar. E aí é que a gente olha exatamente as grandes problemáticas que nós temos. A gente vê questões de problemas simples, que aparentemente não tem nada a ver com a história passada, mas que na verdade tem tudo a ver com a história passada e com o reconhecimento e sabermos exatamente onde nós temos. Nós temos uma questão que aconteceu de grandes queimadas, de produção até desrespeitosa, de um questionamento de países fora com relação as nossas questões ambientais. E isso vem muito casado com um questionamento também sobre soberania, né? Soberania do Brasil, né? Soberania nacional. E isso tem a ver tudo com quem nós somos, né? Como é que nós vamos poder falar de um país, falar do que se desenvolve, sem comparar com o que acontece lá fora, se nós não conhecemos a nossa própria história, se nós não respeitamos a nossa própria história. Começa na cidade onde eu moro, que é a minha casa, é a minha terra, é onde eu estou, né? E vai passando por tantos outros momentos. Então, a questão da respeitabilidade por mim mesmo e pelo lugar onde eu escolhi morar, né? Construir raízes, compartilhar a minha vida com as outras pessoas. E isso é muito importante. Eu tenho um orgulho muito grande, sabe? Da minha origem cuiabana, né? Tanto que quando você veio aqui, né, Renê, nós fomos ali comer exatamente aquilo que para mim é a melhor comida do mundo, que é num restaurante que é o Regionalíssimo, né, e que eu gosto muito. Então é uma comida muito simples, é uma comida local, mas faz parte da minha terra. Eu falo minha terra porque eu tenho orgulho. As pessoas às vezes olham a cor da minha pele. Meu cabelo agora está escuro, mas eu estava loira um tempo atrás, então eu falo, mas você é cuiabana? Sim, sou cuiabana, eu nasci em Cuiabá, né? E tenho um orgulho muito grande dessa terra, né? Eu vi isso aqui cresceu dentro do meu olhar, né? De 1974, eu não tenho nenhum problema de falar a minha idade, 1974 até hoje, o boom desse estado, né? Um boom de crescimento. Então, eu tenho muito orgulho de tudo aqui que eu tenho. E também tenho um respeito muito grande de onde eu vim, né? Das minhas raízes italianas, das minhas raízes italianas que definem a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, da minha raiz alemã, né? Da minha raiz austríaca, e como meu coração bate quando eu chego nesses lugares de onde vem a minha família. E isso era uma coisa que o Bert trazia muito pra gente, né?
esse respeito a cada lugar, a cada povo, a cada história, e como isso influencia quem nós somos enquanto pessoa, quem nós somos, todos os povos que vieram de fora, todas as pessoas, os imigrantes que vieram, pode ter certeza que dentro de cada um deles tem um orgulho muito grande de ser quem eles são, e isso também precisa ser respeitado. Sim. Recentemente, no nosso grupo de estudos, em cima da autobiografia de Bert Hellinger, ele estava falando, né, do que aconteceu na Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, do movimento nacional socialista. E, logicamente, que toda a história ela é marcada por vieses positivos e negativos, pontos altos e pontos baixos. Pontos e contrapontos, né? E como a postura de Hellinger costuma ser essa, ele propôs um exercício sem julgamento, que era olhar exatamente para alguém que tivesse me prejudicado muito e dizer a esta pessoa: eu sou como você, e você é como eu. E depois imaginar uma situação onde eu tenha prejudicado muito alguém, e olhar para essa pessoa e dizer: eu sou como você é como eu. Bert Hellinger estava falando da questão da nossa humanidade, da nossa falha humanidade, né? E, logicamente, com esses caminhos, né, de percepção dessas falhas, dessas crises, e talvez em sintonia com nossa origem, possamos dar passos além, mas conscientes destas falhas, sim, e sim destas origens. Né? Somos um país que foi construído, novamente, tem muito conflito aqui, tem muito sangue aqui. Né? As constelações familiares aqui no Brasil, elas não falam da Segunda Guerra Mundial. Né? Não. Elas falam de conflito de terra, né? Como a Tatiana bem falou, é conflito de terra, sacrilégios, terras sagradas que não são valorizados, preconceito aparece muito. Né? Então, essa coisa do xenofobismo brasileiro é totalmente sem sentido, gente. A gente é feito de tantas cores, de tantas dores. É muito estranho a gente virar e falar: não, mas aquele haitiano lá, aquele venezuelano, ele é feio. Gente... Ué. E nós éramos... Imagina, isso é a nossa história, alguns anos atrás, né? Os filhos dos imigrantes. E aí? Não posso apontar dedo para ninguém, não. A não ser que eu seja propriamente um descendente de um índio dali de dentro. Ali nem ele pode apontar o dedo, porque ele acabou miscigenando também, né? Então ninguém pode apontar dedo para ninguém. E aí vem exatamente aquela pergunta: quem é o povo brasileiro? E que caiu muito bem hoje, viu? Caiu muito bem. E aí, talvez isso seja uma provocação, talvez seja um exercício, mas é aquela coisa, né? A exclusão, ela sempre vai existir. E o que a gente percebe? Enquanto os Estados Unidos se unificaram em sua Constituição, nós percebemos que no Brasil ainda os movimentos de exclusão ainda atuam muito forte. Sim. Então, quando eu falo agora, eu sou o Brasil, é assim que eu começo a trabalhar minha terra. Exato. Quando eu olho e falo, eu sou o Brasil. Com todas as dores, com todas as dúvidas, questionamentos, eu sou o Brasil. Exato. E esse é um exercício legal de ser feito e realmente você sentir. Se eu falo, eu sou o Brasil, e vem ódio e raiva, para quê o ódio e a raiva? Como aonde estão, né? O ódio e a raiva? Onde estão? Tá? Para que lado eu olho quando vem o ódio e a raiva, né? O que eu reflito ali na minha história pessoal que traz essa sensação de ódio e essa sensação de raiva, né?
Então, é muito interessante, e quando eu trouxe essa possibilidade de live, eu estava com muita saudade de fazer live contigo, entendeu? Eu sei que o nosso trabalho, assim, tá corrido, mas é muito importante que nós que estamos dentro desse movimento possamos trazer estas reflexões, né? Porque nós também fazemos essas reflexões todos os dias, né? Essa visualização é nossa de todos os dias. Eu dentro da minha profissão de juíza, você dentro da sua profissão de psicólogo, dentro do seu consultório, com as pessoas que aparecem aí, porque quando nós olhamos uma pessoa, nós sabemos que atrás daquela pessoa tem toda uma história de vida. Eu não tenho uma bola de cristal para saber a história de vida dessa pessoa, né? Eu não vou lá perguntar, e aí, vamos sentar, vamos trazer aqui o genograma. Qual é o seu genograma, né? Eu estou descobrindo o meu ainda, né? Desde quando o René esteve aqui há 2 anos atrás, eu estou aí construindo o meu genograma. Eu construí com ele, e eu tive a oportunidade de fazer com o próprio René, né? O René me ajudou a montar o meu genograma. E vou dizer uma coisa para vocês, o quanto isso, quem nós somos, a nossa raiz, influencia quando você senta no chão mesmo, coloca aquele papel no chão, se possível for um papel grande, e você vai desenhando a sua história através da construção de um genograma, né? E me veio essa imagem quando você tocou hoje nessa manhã sobre a história do genograma. Como seria montarmos um genograma no descobrimento do Brasil? Um genograma do descobrimento do Brasil. Já pensou? Você sentar e montar isso? Quanta força isso tem, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala do povo brasileiro, tem um documentário no YouTube com uma música que fala sobre o ser humano, e tem a figura, eu acho que é de eu não sei se é um indiano ou é um aborígene australiano, e vem o rosto de quem nós somos como o mundo, né? No mundo, quem nós somos, né? Então me vem essa mesma imagem no Brasil, quem nós somos, né? Quando eu falo eu sou brasileira, né? E eu olho para isso, né? Todos os rostos que vêm, né? Toda a história que vem. Isso é incrível. O Andrei falou assim, que podemos trazer de ensinamento das outras nações exatamente quem nós somos, né? Cultura. Linguagem. É aquela coisa, se a gente pega o português de Portugal, ele não é o português do Brasil. Os portugueses que vieram para cá juntaram sim com o Tupi, com o Guarani, juntaram sim com a língua dos povos afrodescendentes, e o português ele ampliou, né? Então, se a gente pega o velho Aurélio, né, eu estou falando daquele grandão que a gente tinha, existiam muitas palavras indígenas lá dentro, nativas. Né? Então, a nossa língua ela enriqueceu muito com essas outras culturas. Né? Assim como hoje a gente tem palavras em inglês, a gente tem palavras em francês, a gente tem palavras em alemão. Né? A língua ela é viva, né? Ela vai crescendo. Né? Assim como o idioma alemão também foi mudando, até porque a Alemanha, como país, ela é um desenvolvimento recente, de Lutero para frente. Né? Antes daquilo, era um pedacinho, eram reinos. Né? Como a Itália. Brasilzão é gigante. Exato. Olha, o Brasil nasceu gigante. Ainda que não tinha determinado o seu território, isso é uma coisa que muitas vezes nós não vimos, nós nascemos grande. Nós nascemos grande. A Europa, com seus imigrantes, veio para cá completamente fragmentada. Né? Fragmentada. Então, o europeu é um povo que veio fragmentado, que precisou acontecerem as guerras e algumas guerras e revoluções culturais, políticas, para que eles conseguissem ter a formatação que hoje tem, e ainda nós temos
fragmentações, né? Quando nós falamos de alguns países e algumas regiões dentro da Europa que resolveram se desfragmentar novamente. Então a história é viva, ela pulsa dia a dia, como um coração que fica ali batendo e bombeando sangue para o restante do corpo, né? E fica aquele pulsar. A história está sempre viva e ela sempre continua, querendo ou não querendo, nós tendo um movimento contrário, mas ela continua e ela vai indo. E o importante de se olhar para a nossa raiz, e fica pulsando aqui, quem nós somos, de onde viemos, a história da nossa mãe, terra, a história do nosso pai, imigração, é para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo. Não é voltar e olhar para o passado e viver o que muitas vezes nós, povo brasileiro, vivemos, que é fazer um movimento que eu vou fazer até agora. Ó. Esse movimento assim, ó, Renê, ó, virar para cá. E esquecer que a história está para frente, para ser construída. Eu não preciso culpar o Brasil pelo que está lá atrás. É olhar o que aconteceu lá atrás e falar, eu posso construir algo diferente. Eu posso, dentro desse conflito que existe, trazer uma nova visão. Né? Não me amarrar com correntes presa a um passado de muitas dores, de muitos dissabores, mas também de muitas conquistas. E isso é importante. Então, isso para mim fica muito, ó, para mim, aquela história do coração pulsando. E assim que eu vejo exatamente todo o movimento, e nós estamos falando de Brasil, né? Mas todo o movimento da humanidade. Bem, e nesse sentido, agora eu vou fazer referência a um sábio brasileiro, né, que vale a pena, Chico Xavier, né? Ele fala que assim, não adianta, o passado já foi. Não há o que se fazer. Mas você pode olhar para o passado e, a partir do que você aprendeu com o passado, mudar teu presente e criar um novo futuro. Exato. Acho que fica isso, né, dentro do que você falou. Né? Passado como lugar de referência, não de permanência. De olhar respeitoso e não de permanência. Porque senão eu vou ficar contando a história dos meus antepassados aqui e vou esquecer de viver o meu momento presente e tantos presentes, né? O momento presente traz presentes. O momento passado é uma história que já foi, né? Olha que interessante, a própria palavra presente, né? Presença, traz algo diferente, algo novo a cada momento, né? Então, já deu aqui 1 hora, enfim, não tem problema, não cai com 1 hora, né? A gente já sabe hoje que até 2 horas, mais de 2 horas aguenta, aí a plataforma mudou, mas eu sei que o Renê tem a agenda dele super lotada, eu também tenho as minhas coisas, mas fazer essas lives, assim, elas são leves, eu me senti chamada a fazer essa live com o Renê, porque, inclusive, assim, eu acho que se a gente pudesse ficar falando sobre esse assunto, né, Renê, eu acho que a gente poderia, esse assunto é um assunto para se falar sentado, batendo um bom papo, que é um papo que essa live foi, e que vai ficar aqui à disposição, aqueles que forem assistir posteriormente, né, nós vamos ver se conseguimos disponibilizar ela dentro do nosso Instagram do Movimento Sistêmico, e aqui eu vou falar um pouquinho do Movimento Sistêmico. O Movimento Sistêmico é um local onde nós criamos, né? Eu idealizei, nós criamos, e o próprio Renê aqui é como se fosse um sócio fundador. eu sempre falo isso, porque o Renê está muito presente nessa história desde o início, e é um local onde nós podemos expressar as nossas opiniões de visão, de trabalho, de saúde, de alimentação, de direito, enfim, né? Essa visão que nós temos, que nós aprendemos com o nosso grande professor e mestre Bert Hellinger, né? E que tem tantas pessoas maravilhosas que estão aí nesse caminho. Então, queria convidar para vocês poderem assistir o que a gente tem de material, ler, ouvir esse material.
E estou aqui hoje com uma pessoa que é que é uma das grandes forças, que é a força que fez nós chegarmos aonde nós estamos hoje e darmos continuidade. Então, meu movimento, minha gratidão com você, Renê, pela minha amizade, pela oportunidade de ter você assim como um amigo muito querido que mora no meu coração. Tá? Muito obrigada, Renê, e obrigada a todos que estiveram conosco esta manhã. Aqui para mim amanhã ainda são 11h04, aí já em São Paulo, em quase todo o Brasil, 12h04, né? E é muito interessante falar aqui do centro do Brasil, né? Daí para São Paulo e para tantas outras pessoas que estão conosco. Eu quero agradecer a participação também de todas as pessoas que interagiram conosco e convidar para que vocês estejam conosco, né? Eu tenho agora uma outra, de vez em quando eu faço algumas lives só na área do direito, né? Mas eu descobri algo muito importante, né? Que depois de estudar um pouquinho sobre as constelações familiares e de conhecer o trabalho do Bert Hellinger, o trabalho de tantas pessoas incríveis, a minha visão de mundo mudou, a minha visão como pessoa mudou, e então nunca é algo que anda só, é algo que anda com toda uma visualização diferenciada e de muito respeito pelo ser humano. E quero te agradecer que uma das pessoas que está nessa caminhada e que me ajuda dentro desse aprendizado é você, Renê. Muito obrigada por estar aqui hoje comigo, por falar desse tema tão fascinante, que é a história desse país tão lindo, que é o nosso país, que é o Brasil. Que agradeço a honra de poder falar sobre isso, né? E como a gente costuma falar nos nossos módulos, se o que a gente falou aqui tocou vocês, é porque vocês contribuíram com esse campo, né? Então, isso aqui não foi preparado, né? A Tatiane leu algumas coisas, eu li algumas coisas, mas na verdade a gente não sabe o que vai aparecer. E apareceu isso que apareceu. E gostaria de encerrar minha fala com uma coisa que a Helena trouxe aí na coisa, né, no Messenger, né, que o Brasil, né, ele é gigante como a própria natureza. Eu gostaria de encerrar, né, eu, brasileiro, gigante como a própria natureza. E vocês, gigantes como a própria natureza. Muito obrigado pela presença de todos, pela oportunidade. Um bom dia a todos, e que no dia em que comemoramos o Dia do Descobrimento do Brasil, possamos ter boas reflexões, bons entendimentos acerca de que nós somos o Brasil, cada um de nós. Muito obrigada e um bom dia.